Hoje é dia daquele assunto que muita gente ainda tem dúvida na fotografia: profundidade de campo. E você, sabe bem o que é isso? Consegue operar seu equipamento para obter a profundidade desejada? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gésion Carvalho, sou fotógrafo e professor multimídia. E o assunto do vídeo de hoje é profundidade de campo. Sabe aquelas fotos em que o fundo fica desfocado? Ou pelo contrário, todos os elementos da imagem parecem nítidos? Pois é, esses são resultados da variação da profundidade de campo, que nada mais é do que uma maior ou menor área de nitidez na imagem. Mas tem um detalhe, essa nitidez é em relação à terceira dimensão, a profundidade. Considere que a fotografia normalmente registra ambientes tridimensionais, ou seja, compostos por altura, largura e profundidade. É claro que o resultado será uma imagem bidimensional, seja ela eletrônica ou impressa. Porém, essa imagem é capaz de transmitir a sensação de tridimensionalidade através da perspectiva, permitindo ao espectador reconhecer elementos em primeiro plano, portanto mais próximos da câmera, e elementos de fundo. A profundidade de campo atua justamente ampliando ou reduzindo a nitidez dentro da terceira dimensão, trabalhando nossa noção de espaço dentro da imagem. O mecanismo que permite alterar a profundidade de campo na imagem é o diafragma. O diafragma é um dos mecanismos que controlam a entrada de luz na câmera. Ele está na objetiva e faz o controle através da variação do orifício por onde a luz passa. Imagine-se, por exemplo, em um quarto todo fechado. Em uma parede, você faz um buraco com um prego que permite que um pouco de luz do sol entre. Só que essa luz é insuficiente para iluminar todo o quarto. Em seguida, você faz um buraco do tamanho de um cano de PVC, por exemplo, de 100 mm. Com um buraco maior, logo você irá perceber que mais luz entrou no ambiente, que agora está mais iluminado. E por fim, coloque uma janela no lugar desse cano. E ao abri-la, todo o quarto será iluminado pela luz que vem do exterior. Na câmera, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Quanto maior essa abertura, ou seja, essa janela, esse orifício, mais luz entra na câmera para poder formar a imagem. Outro exemplo bem prático são os nossos olhos. Neles temos a pupila, que é o orifício no centro da íris e que se dilata ou contrai de acordo com a luz ambiente. Repare que pela manhã, ao abrir a janela, seus olhos costumam arder um pouco. Você estava em um ambiente de pouca luz e, portanto, sua pupila estava dilatada. Ao abrir a janela, sua pupila precisa se ajustar ao excesso de luz que agora entra e, portanto, ela se contrai. Por outro lado, quando você vai dormir e desligar a luz no quarto, nos primeiros segundos você não costuma enxergar nada, mas depois de uns 2 minutos, provavelmente, a sua pupila irá se ajustar, ela vai se dilatar e você provavelmente já consegue enxergar algumas coisas dentro do ambiente. Enfim, o diafragma atua como uma pupila, regulando a quantidade de luz que entra através da dilatação ou contração, ou se preferir, abrindo e fechando. Em situações de pouca luz é preciso dilatar, ou seja, abrir o diafragma. E em situações de muita luz é preciso contrair, ou seja, fechar o diafragma. Porque, como você sabe, o excesso de luz também não nos permite enxergar com nitidez. Só que, quando a gente altera o diafragma, não regulamos apenas a quantidade de luz que passará, alteramos também a profundidade de campo. Isso significa que o tamanho da abertura irá interferir na área de nitidez. Quanto maior a abertura do diafragma, mais luz entrará e menor será a profundidade de campo. E nesses casos, temos as imagens com fundo desfocados e primeiro plano nítido. Agora, quanto menor a abertura do diafragma, menos luz entrará e maior será a profundidade de campo. E daí teremos aquelas fotos em que todos os elementos sairão nítidos, dando a impressão que todos estão focados. Essa ocorrência é um fenômeno físico estudado pela ótica e que diz que quanto menor o ângulo de projeção da luz, mais informações visuais conseguimos perceber. Isso também acontece em nossos olhos. Você já percebeu que quando queremos enxergar mais longe, costumamos fechar um pouco as pálpebras? É uma forma de diminuirmos a luz e forçarmos a pupila a se contrair. E isso ajuda a enxergar mais longe. E já percebeu que à noite não enxergamos muito longe? Justamente porque nossa pupila está dilatada e nossa visão se torna mais difusa. Nas objetivas, o diafragma é determinado pela letra F e um número. O F significa f-stop, que nada mais é do que um ponto de abertura. As lentes básicas têm em média entre 7 e 8 pontos de abertura.
Porém, ao invés de trabalhar a nomenclatura f-stop 1, f-stop 2 e assim por diante, o padrão adotado foi definido pelo cálculo da redução de um círculo pela metade. Mas a gente não vai entrar nas questões de geometria. O importante é você saber que, de um número f para outro, você estará reduzindo a circunferência pela metade ou dobrando a circunferência de tamanho, dependendo para que lado você vai girar o anel. Os f-stops mais comuns são f4, f5.6, f8, f11, f16 e f22. O que você precisa decorar é que o menor número representa a maior abertura. Sendo assim, dentre essas aberturas citadas, f4 será aquela com a menor profundidade de campo, enquanto que f22 será aquela que produzirá a maior profundidade de campo. Mas temos disponíveis no mercado diversos modelos de objetivas, seja com aberturas maiores, como f1, f1.4 e f2, que produzirão imagens com pouquíssima profundidade de campo, resultando em fotos com o famoso efeito bokeh, e lentes com aberturas minúsculas, como f32 e f64, que produzirão fotos em que aparentemente todos os elementos estarão focados. Outra questão fundamental na profundidade de campo é o sistema de foco, pois os dois mecanismos estão diretamente relacionados. Como você sabe, o foco pode estar no primeiro plano, no segundo plano ou no fundo da cena. Ele é móvel e se movimenta em relação à terceira dimensão, a profundidade. E a profundidade de campo produzida pelo diafragma está intrinsecamente ligada ao sistema de foco, pois ela se dá a partir do plano focal, ou seja, determinado foco, a área de nitidez será expandida ou reduzida para frente ou para trás do ponto de foco. Vamos a um exemplo para você entender melhor. Focando um objeto a 3 metros de distância, sua profundidade terá como ponto central esses mesmos 3 metros. É daí que parte a profundidade tanto para frente quanto para trás. Se o diafragma estiver bem aberto, como f2.8, por exemplo, provavelmente a área máxima de nitidez da imagem irá variar entre 2,9 e 3,1 metros, ou seja, 10 centímetros à frente do plano focal e 10 centímetros atrás do plano focal, totalizando aí 20 centímetros de área de nitidez máxima. Agora, se o diafragma estiver bem fechado, com f22 por exemplo, é possível que a área máxima de nitidez se estenda entre 1,5 m até 10 ou 12 metros, partindo desses mesmos 3 metros do plano focal. E é claro, trabalhando com aberturas intermediárias, você terá profundidades medianas. Mas o mantra que não pode ser esquecido é: quanto maior a abertura, menor será a profundidade de campo, e quanto menor a abertura, maior será a profundidade de campo. Lembrando sempre que a maior abertura é representada pelo menor número f e vice-versa. Por isso, é imprescindível ter em mente o tipo de foto que você gostaria de produzir na hora de escolher as suas objetivas, pois elas determinarão a capacidade da sua câmera de produzir imagens com muita ou pouca profundidade de campo. E aí, esse vídeo foi útil para você? Então se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdo sobre diafragma, controle de exposição e muito mais. Siga a gente no Instagram e não se esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.